Sabe aquela sensação que parece que as coisas não andam como deveria? Que parece que está tudo travado, parece que tem uma energia que segura e que você não entende por que que as coisas não acontecem? Você começa a culpar o universo, começa a culpar Deus. E já vou te falando, a culpada é a sua boca. Hoje eu vou falar 5 coisas que não deveriam, mas provavelmente você está falando e isso está bloqueando, está travando a sua prosperidade e os seus resultados. Já é dito de muito tempo, até bíblico, né? Hoje comprovado cientificamente, as palavras têm poder. Não só poder, como vibração e frequência influenciam o nosso campo físico e os nossos resultados. Observe se nessas 5 coisas que eu vou falar, alguma delas provavelmente você está falando sem perceber inconscientemente ali no piloto automático e não está se observando. E essa aula de nosso hoje é sobre autoconhecimento, é como você se comporta, como você se observa, que isso muda o seu resultado. Napoleão Hill, um dos escritores, que escreveu o livro sobre as mentes mais ricas do século passado, uma das coisas que ele escreveu no livro foi sobre o silêncio. As pessoas muito prósperas, elas guardavam silêncio, elas guardavam segredo dos projetos dela. É como se fosse ali uma criança no ventre, né? Guardadinha, no escuro, sendo nutrida. Mas no momento certo, ela nasce. A mesma coisa é sobre as palavras e sobre o silêncio. E eu vou falar aqui as 5 coisas que estão influenciando os seus resultados ou bloqueando eles também. E o primeiro deles é: pare de falar os seus planos, os seus projetos para as pessoas. Sabe quando as pessoas estão muito feliz, alegre, que ela tem um sonho, um projeto, que ela vai vou montar uma loja, vou fazer uma viagem, e você está tão feliz e você compartilha com outras pessoas? Nem todas as pessoas, elas torcem por você igual você imagina ou gostaria. Muitas pessoas também, porque a inveja, ela tem uma frequência, uma vibração e ela é destruidora. Às vezes, por você não sentir isso e você torcer pelas pessoas, você imagina que as pessoas que você gosta, que tem à sua volta, isso estou falando de pais, de irmãos, de amigo, sentiria a mesma coisa por você. E muitas vezes, por questão de gostar muito, e tem essa inveja e é inconsciente, não percebe, porque pensam assim. E se ela realmente crescer, prosperar bastante, o que acontece? Ela vai embora, ela não vai estar mais próximo de mim, não vai ter mais essa reunião de amigos junto comigo. E aí a pessoa fala bem assim: ah, mas será que dá certo mesmo nessa época que nós estamos, nessa época de crise? Então aquilo que você tinha fé, que você acreditava, que você estava feliz com isso, ali já foi minado o seu sonho, o seu projeto, com aquela crença daquela pessoa. Foi ali uma autossabotagem. Então, aquele pensamento, aquela crença que aquela pessoa tem, ela colocou sobre você. E aquilo que você nem tinha, você começa já a ficar insegura, com medo, fica inseguro e você já deixa para depois. Aquilo que ia acontecer já não acontece naquele momento. E tem uma outra questão nisso também, que a nossa mente ela é temporal. Ou seja, um fato que você fala agora, mesmo que tenha acontecido no passado ou ainda vai acontecer, quando você fala, é como se estivesse acontecendo naquele momento. Então, quando você fala, eu vou fazer uma viagem, eu vou montar um negócio, você já sente alegria, sensação de prazer, de bem-estar, serotonina e dopamina. Então, esse sentimento de alegria, de prazer e bem-estar faz também, quando você começa a falar sempre isso, como se já tivesse acontecido e você também tenha dificuldade de tirar do papel, porque é como se estivesse acontecendo e você tudo vai minando, porque é como é uma energia que vai sendo dispersada. Essa é a maior realidade. É uma energia que vai sendo dispersada e você não percebe. Não tem aquele amigo, aquele parente, aquele primo
que está sempre, tem aquela história que vou montar um negócio, ou vou fazer uma viagem, vou para tal país, e as coisas nunca acontecem, as pessoas até sabem. Uma das questões é porque ele está sempre falando, então perde a força, perde a energia de virar a realidade, de tirar do papel e de agir. A segunda, jamais divulgue a sua conquista antes da hora. E isso eu vou explicar, que é bem parecida com essa primeira. Sabe quando você acabou de receber uma promoção, então aquilo ali está fresquinho ainda, e você está tão feliz e que você quer compartilhar, e de repente acontece alguma situação e tudo trava, ou seja, você acabou de montar um negócio, está começando a ter os clientes, aumentar as vendas, duplicar as vendas, você está tão feliz, você fala, nossa, meu faturamento dobrou o faturamento, e de repente tudo trava, nada sai do lugar e você não entende, porque ali também teve uma questão de inveja, de uma energia muito forte que travou tudo e você não entende o porquê. Na realidade, você não tem necessidade de falar também das suas conquistas que acabaram de acontecer, porque os resultados por si só já se mostram. Mas a pessoa fica tão feliz com as conquistas que acabou de acontecer, que quer compartilhar. E isso também influencia, isso dissipa a energia e dissolve aquilo que está acontecendo. É como se fosse uma labareda, um foguinho que você acabou de acender quando você acaba de conquistar algo. Aquela chama está começando a crescer, mas não tem muita força ainda. Mas você está tão feliz com essa conquista e você quer compartilhar, e as pessoas com inveja, às vezes inconsciente, falam, nossa, ela vai crescer mais do que eu, como assim? Às vezes consciente, às vezes inconsciente. É como se fosse gotinhas de água que vai pingando naquele foguinho bem pequenininho. E quando você menos imagina, aquele fogo se apaga. Então a conquista, por si só, você não precisa falar. Quando tiver grande, as pessoas vão perceber por si só. Ela criou força, criou poder, você nem precisa falar sobre. A terceira é, nunca fale mal dos outros. Quando você fala mal dos outros, é mais sobre você do que sobre os outros. Quando você sai falando, quando você fala mal dos outros, é sobre julgamento, sobre crítica, que você sai falando mal das pessoas. É isso, você está mostrando para o seu campo universal quem você é. Quando você fala mal dos outros, não é sobre as outras pessoas, é sobre você. Isso é um comportamento, às vezes, inconsciente que você tem. Sabe aquela Maria Fifi, que tem que tudo que acontece, conta para um, conta para outro, sai contando? Aquele comportamento fofoqueiro de falar mal. Isso mostra mais sobre a sua identidade, o quem eu sou, não é quem o outro é, só que você não percebe, só que isso é um campo de frequência de energia que você está emanando, como fosse vibração mesmo, e você atrai mais o mesmo. Então, quando você começa a falar mal das outras pessoas, quando você começa a julgar, criticar, você está mostrando no campo o que você quer receber. Só que você às vezes não está consciente disso. E você fala assim, não, mas eu estou só contando só para você. De repente você fala para o outro, ou para o outro. E isso é uma energia densa, pesada, que está também te bloqueando e mostrando quem você é na questões de frequência, de energia, daquilo que você atrai. A quarta é, nunca conte o segredo dos outros para alguém. Ou seja, quando alguém confia em você, um segredo dela, significa que ela tem uma consideração por você muito grande. Ela considera você. Ela colocou ali a vulnerabilidade dela nas suas mãos. E isso mais mostra sobre quem você é, de como a outra pessoa confiou. Porque isso está mostrando que você é uma pessoa que não tem integridade. Às vezes você está ali esperando ter uma promoção no seu trabalho, dobrar faturamento, mas como você se mostra no campo? Que não é uma pessoa confiável, que não é uma pessoa de confiança. Porque se você não é confiável no pouco, naquilo que para você acha que é irrisório, não vale muito, como alguém vai confiar muito em você se você não foi fiel naquela situação?
sobre a sua integridade, sobre o seu caráter. Às vezes você está hoje pedindo, eu quero mais vendas, eu quero mais movimento, eu quero ter uma promoção, mas ali você está mostrando na sua frequência, na sua energia, quem você é, quando você não é confiável. Porque tudo é sobre ser confiável, é sobre a promoção, é sobre vendas. Então, será que eu compro de alguém que não é confiável? Alguém que não é de confiança? Se eu não sou capaz de guardar um segredo de alguém que confiou em mim, a vulnerabilidade dela, será que ela é confiável, o produto dela, o serviço dela, que eu possa confiar e comprar? É sobre essa questão que é o cerne da frequência e da energia. E a última é: não seja aquela pessoa reclamona, aquela pessoa que só reclama, que só se lamenta. Sabe aquela pessoa que vive só se lamentando, reclamando? Em primeiro lugar, quando você é aquela pessoa que só se lamenta, só reclama, fica se lamentando, é uma pessoa de energia baixa, é aquela pessoa que se torna chata, que ninguém quer por perto. Sabe, no corredor as pessoas, vixe, já vem aquela pessoa reclamona, se lamentona, que só lamenta. E às vezes você está querendo a promoção, está querendo um crescimento também, ou às vezes quer fazer, mas tudo é sobre você. E aí, será que ela dá conta mesmo? Se ela não dá conta nem dos problemas dela? E às vezes a pessoa fala assim, não, eu só quero conversar sobre isso. Não, eu só quero desabafar. E na realidade, você está buscando uma pessoa que esteja na mesma frequência que você, para que você não se sinta só nas mesmas dores, para você não realmente resolver o seu problema. E a pessoa que está ali escutando as suas lamentações e está junto, ela também está se alimentando dessa energia negativa, que ela fala, nossa, fulano tal está pior do que eu, ou mais. Ah, ainda bem, ufa, ainda bem que não é só eu que estou passando por isso, ainda bem que não é só eu que estou nessa situação. Ou às vezes torcendo, nossa, aquela pessoa, e tem aqueles monte de julgamento. Então, quando você começa a se lamentar, quando você começa a reclamar muito, você se torna uma pessoa de energia e frequência muito baixa. E você não atrai nada daquilo que você sonha, que você deseja, porque a sua frequência está de reclamação, de lamúria, e ninguém quer por perto. Essa é uma das questões que às vezes a gente se comporta e não percebe. E o segredo bacana seria: se você está passando por uma situação desafiadora, que não está dando conta, não tem nada de errado, mas busque ajuda do profissional, de um psicólogo, do terapeuta, de realmente alguém que possa ajudar a solucionar o seu problema, te direcionar, fazer com que você perceba qual caminho tomar. Aí muitas vezes você fala, não, mas eu estou só reclamando porque eu quero uma solução. Vamos supor que tem uma situação que você não está dando conta. Mas tem muitas formas de você falar daquela situação sem se colocar em primeiro lugar na reclamação e na dor. Vamos supor que você só não está dando conta de resolver a situação e você gostaria de ajuda, mas não é reclamando. Até para você pedir ajuda na questão dessa, não é reclamando e se lamentando, tem que se comportar e agir de uma forma que a outra pessoa perceba que você quer uma solução, sem ser aquela pessoa que está na vitimização e na dor e na reclamação. Essas são as 5 coisas que pode ter certeza que alguma delas você está fazendo sem perceber. Descreva aqui abaixo para mim se você está fazendo alguma delas, ou compartilhe que alguém que precisa de ver esse conteúdo, que esteja se comportando assim sem perceber, ou que precisa realmente ter mais clareza. Se inscreva no meu canal se você gostou desse conteúdo, compartilha, dê seu joinha, eu vou ficar muito feliz com os comentários que você vai fazer aqui abaixo. E se por acaso estiver bem desafiador, precisar de ajuda, no final desse vídeo eu vou deixar o Instagram, eu vou deixar o link para que vocês possam compartilhar ou também pedir ajuda. Muito obrigado e até a próxima.